Sou Mônica Couto. Estamos juntos, nesse tempo de pandemia, estudando as temáticas referentes à geografia. Você, estudante do terceiro ano do ensino médio, precisa muito manter a continuidade nos estudos e estou aqui então para te ajudar no componente curricular Geografia. Na aula de hoje, vamos conversar sobre o processo de globalização. A gente sabe que o processo de globalização é um tema bastante extenso, um tema que tem muitos vieses, mas a gente vai fazer uma primeira introdução e ao longo do tempo a gente vai aprofundando em cada uma dessas temáticas. O que a gente vai então conversar hoje sobre o processo de globalização? A gente vai caracterizar o processo de globalização. Ou seja, a gente vai pensar as singularidades desse processo, quais são as suas especificidades. Nós vamos também reconhecer as vantagens e as desvantagens desse fenômeno. Como você bem sabe, os fenômenos eles apresentam pontos positivos e negativos. E com a globalização não é diferente. Um ponto positivo que a gente já pode destacar é essa conexão aí que a gente tem entre os países, esses meios de comunicação, como, por exemplo, a internet. A gente consegue se conectar com os lugares quase que em tempo real. Mas essa mesma globalização que permite essa conexão, ela intensifica as desigualdades. A gente vai conversar sobre isso também. E para terminar, a gente vai identificar o meu papel, o seu papel enquanto cidadão, para que a gente construa uma outra globalização. Uma globalização que, embora traga todos esses avanços, seja uma globalização que pense nas pessoas, que tenha as pessoas como centro. E não tenha como centro simplesmente o capital e os meios de produção. Então, você deve estar aí se perguntando, já ouviu falar muitas vezes sobre esse termo globalização. Ouviu falar nos jornais, ouviu falar nas conversas informais. A gente tem muito hábito de dizer, vivemos num mundo globalizado. A gente usa muito esse argumento para dizer sobre essa interdependência, esse acesso que a gente consegue ter a bens e a serviços que fisicamente estão bem distantes da gente. Mas, mais uma vez, eu chamo a sua atenção. Essa globalização, embora ela interfira direta ou indiretamente na vida da sociedade como um todo, das pessoas do mundo, ela não chega da mesma forma para todos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Então, vamos tentar definir o que é globalização? Antes da gente tentar definir o que é globalização, a gente vai fazer essa definição associada à origem desse processo. Se a gente pensa globalização simplesmente como a integração de culturas, a globalização ela podia remontar os primórdios da humanidade, A partir do momento que os seres humanos fazem movimentos migratórios, a gente poderia considerar globalização. Mas globalização é mais do que simplesmente uma interação entre sociedades. É uma interação que gera transformação espacial. Então, a gente vai dizer e a maioria dos estudiosos dizem que a globalização teve início, então, com as grandes navegações. Então, é a partir do momento que as nações europeias elas se lançam ao mar e começam a buscar novos territórios e estabelecer relações com esses territórios, e elas promovem alterações, tanto nos territórios que elas descobrem, conquistam, quanto nos territórios de onde elas se originaram, é aí que a gente diz que a globalização se iniciou. E a globalização ela vai se intensificando conforme as fases do capitalismo. Então, a globalização ela vai se tornar mais evidente quando a gente tem o processo da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, além dela trazer uma nova possibilidade aí para o uso da natureza e para as relações que a gente estabelece com o ambiente,
ela busca outros territórios para não só buscar essa matéria-prima, mas também para ser mercado consumidor dessa matéria-prima. E um outro momento, que é o que a gente vivencia, que o geógrafo Milton Santos vai trazer como o ponto máximo aí do processo de globalização, que não é só bonzinho, mas também é perverso, é essa revolução técnico-científico-informacional. Ou seja, atualmente a gente tem um desenvolvimento muito grande da técnica e esse desenvolvimento da técnica ele faz com que se reduzam as distâncias. Então estamos aí no auge do que a gente chama de globalização. O conceito de globalização, ele surge com esse nome pela primeira vez em 1985, quando esse escritor Theodore Levy, ele no seu livro sobre a globalização dos mercados, ele tenta fazer uma descrição do fenômeno histórico que o mundo vivia naquele contexto, da desestabilização da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembrando aqui, a gente se encontrava num contexto de Guerra Fria, né? Onde o mundo era um mundo bipolar. Tínhamos duas potências econômicas disputando territórios e o mundo, né? Estados Unidos e o URSS. Então, a primeira vez que o conceito surge com essa nomenclatura que a gente aplica e utiliza tanto, foi nesse contexto. E aí, o conceito de globalização, ele não para só nessa perspectiva, então, econômica, ele se amplia. Então, a globalização, ela é também cultural, ela tem a ver com os intercâmbios culturais, tecnológicos, políticos, ou seja, hoje a gente convive num mundo onde um problema ocasionado, e a gente vai conversar disso aqui nessa aula, em um outro país muito distante, em quilômetros, ele atinge muito brevemente o nosso território, de maneira direta ou de maneira indireta. A gente vai conversar sobre isso. E retomando lá a nova ordem mundial, como é que esse mundo bipolar se transforma numa nova ordem mundial? Se no contexto que a globalização surge, a gente tem a divisão do mundo entre duas potências, a concentração das forças na Guerra Fria, com o final da Guerra Fria e o enfraquecimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente tem uma nova conformação. E que nova conformação é essa? A gente tem a queda do Muro de Berlim, a gente sabe que na Guerra Fria a Alemanha era o marco dessa guerra, era o território, era a nação que tinha sido dividida ao meio pelas duas potências, pelo Muro de Berlim. A gente vai ter a queda desse muro e a gente vai ter uma reorganização do espaço mundial e dos países. Aqui a gente tem a consolidação dos megablocos, os blocos econômicos que você já ouviu falar em outros anos, né? Na geografia e na história. Então, a gente tem a União Europeia, a gente tem o NAFTA, a gente tem o Mercosul, a gente tem os países se organizando de uma outra forma. Estados Unidos ainda não perde o seu poder central, falaremos sobre isso, né? O aumento das diferenças entre os países. De novo, a globalização, ela acirra as desigualdades entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Lembra-se que é um fenômeno que atinge direta ou indiretamente todas as nações. Acelera-se a questão da robotização, da informatização. Estamos num mundo técnico, científico e informacional. O volume de informação, as descobertas, elas favorecem essa interação. Estamos caminhando, então, para pensar a caracterização desse fenômeno da globalização. Antes disso, vamos dizer da mundialização do capitalismo, né? Globalização, muitas das vezes, é chamado de mundialização, é chamada também de... A globalização significa aldeia global. Então, todos os fenômenos, todos os aspectos que se relacionam, então, a essa influência no mundo como um todo são considerados aí. Países, então, que se apresentam
com mais, né, força no contexto da globalização. Estados Unidos sai vitorioso da Guerra Fria, né, mas acompanhado do Japão, da Alemanha, da França e do Reino Unido e posteriormente da China, são países que figuram aí como grandes economias. A China, por sinal, a segunda economia hoje no mundo, ficando atrás só dos Estados Unidos. E o que acontece com essas nações? O que essas nações passam a fazer? Como é que elas se estruturam? Amplia a atuação de empresas multinacionais. Uma característica da globalização são as empresas multinacionais e transnacionais. Ou seja, eu transfiro parte da minha produção para outros países. E por que eu faço isso? Eu tenho as possibilidades técnicas, né, informacionais, mas eu tenho também os fatores que são econômicos, né? Os países em desenvolvimento, eles precisam atrair para os seus territórios empresas. Então, eles isentam impostos, eles possuem matéria-prima geralmente próximas e com abundância, eles apresentam mão de obra, então há um interesse da disseminação das multinacionais e das transnacionais. Hoje em dia, quando a gente compra um produto, às vezes a pessoa fez uma viagem aos Estados Unidos e volta muito feliz, tendo a certeza que comprou um produto norte-americano. Quando ela se atenta para a etiqueta, ela comprou no mercado norte-americano um produto que foi produzido, por exemplo, na Indonésia. Então, é só para a gente pensar o quanto a globalização e essas multinacionais, elas geram essa integração entre os países. Um outro ponto é que esses países acabam virando lideranças em blocos econômicos e ser líder de bloco econômico é para facilitar a sua relação econômica com outros países, mas também para garantir uma certa, o nacionalismo mesmo, garantir a condição de que as suas empresas não irão quebrar. Então, os blocos econômicos, eles acabam tendo duas funções principais. A de estabelecer relações com o mundo, mas também garantir o mínimo de estrutura interna dessas nações membro. A gente tem o controle do comércio mundial, né? Você vai ter uma moeda volátil aí, você vai ter um dinheiro, às vezes, artificial. As bolsas de valores, elas operam durante todos os dias aí, vocês tem observado, né, nos noticiários o tanto que tem variado, oscilado em função da pandemia. O investimento em ciência e tecnologia também é garantia de riqueza, de poder no mundo globalizado. Algumas das características a gente já foi comentando, mas vamos passar mais especificamente por cada uma delas. O fortalecimento das relações internacionais, globalização pressupõe o intercâmbio e o diálogo entre as nações, a criação dos blocos econômicos, a gente já disse, tanto com esse caráter de ampliar o seu potencial econômico, mas também de resguardar a sua economia. Os avanços tecnológicos relacionados aos meios de comunicação e transporte. Se antes a gente levava dias para chegar ao Japão, atualmente com voo, com algumas escalas, e no máximo 2 dias você está do outro lado, se a gente do planeta pensando o Brasil. O surgimento das multinacionais, que a gente já disse. Outras características importantes, informações importantes. Essa pegada de uma informação que chega até você em tempo recorde, né? Damos notícia de tudo o que acontece no mundo em um curto espaço de tempo, graças aos avanços tecnológicos, fibra ótica. Em contrapartida, a gente tem o aumento da concorrência. Se todo mundo tem visibilidade, de repente a minha indústria, que é tímida, aqui em Minas Gerais, por exemplo, ela perde por uma grande multinacional que produz com menor preço, porque produz em larga escala. Então, a gente já começa a pensar pontos positivos e pontos negativos. A gente tem com isso a privatização de empresas estatais, né? Os países pressionados pelo neoliberalismo, aí, pensando a globalização e as fases do capitalismo, muitos deles são obrigados a vender as suas empresas para a iniciativa privada. Fica mais barato para o governo ceder para o privado do que dar conta disso. Isso enfraquece
a questão das condições sociais daquele país, isso a gente não tem dúvida, mas é um reflexo que a gente pode considerar aí uma desvantagem do processo de globalização. O rompimento das fronteiras, né? A gente tem, então, os territórios cada vez mais fluidos, né? Ou seja, essa integração faz com que a gente receba não só tecnologia, mas a gente recebe também traços das culturas de outros países. Às vezes uma fronteira que não é tão materializada, né? Não é a conquista de novos territórios, não é a ampliação da fronteira de um país vizinho do outro, mas essa questão dessa entrada de características e hábitos de outros países. A gente tem um tempo de deslocamento reduzido, já comentamos isso, né? É comum a gente ver aquele mapa que o mundo vai virando um funil para tentar explicar o processo da globalização, dizendo, olha, o desenvolvimento técnico, científico e informacional fez com que a gente se aproximasse de outros países, não necessariamente fisicamente, mas por esses meios tecnológicos. E como a gente disse lá no início, se globalização tem vantagens, globalização tem pontos de atenção. E quais são esses pontos de atenção? A massificação da cultura é um ponto de atenção, ou seja, há uma negação da cultura, porque são impostos padrões às pessoas. E esses padrões, então, geram aí essa aculturação ou essa ideia de uma alienação. Então, é importante conhecermos o diferente? Sim, sem dúvida, mas vamos manter as nossas raízes e as nossas culturas. Ela é importante, elas são importantes para a diversidade. A concentração da riqueza nos países desenvolvidos, líderes desses blocos econômicos, donos dos meios de produção e da tecnologia. Só 25% do que é produzido fica, então, para essas nações em desenvolvimento. A exploração excessiva da matéria-prima. A gente vive uma sociedade de consumo que precisa explorar com grande velocidade. Então, a gente precisa pensar o que podemos fazer para reduzir esse consumo. O uso da internet como veículo de propagação não só de boas coisas, mas de problemas ilegais, pedofilia, né, pornografia, então é um outro ponto de atenção. As fake news que têm dificultado tanto as relações entre os países e dentro de um próprio país. E aí aqui só para representar, estamos nesse contexto, né, uma notícia, coronavírus e a globalização. Aí no próximo slide a gente tem um mapa da rota, né? O pessoal, os infectologistas construíram esse mapa para a gente pensar que uma doença que surgiu na China, ela ganha o mundo com grande velocidade. E ela traz para nós características de como é que somos dependentes da China, né? Quer dizer, na Europa, essa doença provavelmente chega nessas inter-relações econômicas e sociais. Então, é para a gente fazer um pouco dessa reflexão, que vivemos num mundo globalizado. Então, se o vírus ele sempre existiu, é preciso a gente pensar que hoje em dia é necessário pensar outras formas de governança. Não dá para pensar só o nosso Estado, é preciso pensar no global. Aqui eu trago, né, uma possibilidade, Milton Santos ele vai dizer por uma outra globalização, essa globalização que se centraliza não só no capital, mas nos seres humanos e no ambiente. A gente tem um item fresquinho do Enem do ano passado, né, quando o Papa veio ao Brasil aí, e ele fez o segundo encontro em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e eles pegaram uma frase do Papa para fazer um item da prova. A globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os pobres deve substituir essa globalização da exclusão e da indiferença. Então, vai ao encontro do que Milton Santos diz sobre uma outra globalização, mas vai ao encontro também do que a gente precisa pensar enquanto globalização. E aqui no texto há uma crítica à disparidade econômica, né? O Papa deixa claro que a gente precisa de uma globalização
da esperança e não da exclusão. E a globalização da exclusão, ela passa pela disparidade econômica. Então, a gente viu na aula de hoje, né, já chegando ao fim aí da nossa aula, que a globalização é esse fenômeno de intercâmbio mesmo entre os países, não só cultural, econômico, político. A gente viu que o processo de globalização influencia direta ou indiretamente nossas vidas, né? A gente precisa ter capital para ter acesso a essa globalização, mas a gente sofre os fenômenos e que é possível pensar uma outra globalização. Uma globalização que não centre no capital, simplesmente, mas que centre nas relações entre os seres humanos e nessa relação que esse ser humano precisa estabelecer com esse ambiente, pensando a sustentabilidade. Então, considerando que você é esse estudante do terceiro ano do ensino médio que deseja ser aprovado não só no terceiro ano, mas no Enem e onde você, né, desejar, onde os seus sonhos te levarem, eu confio, né, na sua aprovação. Então, você é aprovado, né? Até breve, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro.